É uma fantasia pensar que a limpeza étnica no século XXI pode ser tolerada por uma comunidade mundial que fica parada e não responde a isso. Trump escolheu usar afirmando que ele quer fazer coisas melhores, quando na verdade isso vai transformar as coisas em mais conflito e mais derramamento de sangue. Príncipe Choque, bem-vindo ao programa. Você tem refletido sobre o que veio da Casa Branca na noite passada? Você provavelmente ouviu a opinião de Ramallah. Então, haverá uma frente árabe unida contra essa visão de Trump. Obrigado, senhora. Eu realmente não sei o que acrescentar ao que ele disse, além de dizer que o que saiu do senhor Trump não é digerível. Eu recuso-me, respeitosamente, a adicionar mais comentários desrespeitosos a isso, mas é uma fantasia pensar que a limpeza étnica no século XXI pode ser tolerada por uma comunidade mundial que fica parada e não responde a isso. O problema na Palestina não são os palestinos, é a ocupação israelense. E isso tem sido claro e entendido por todos. Portanto, você tem resoluções das Nações Unidas pedindo o quid pro quo, de terra por paz, desde 1967 até agora. A iniciativa de paz árabe, claro, é baseada nisso e ofereceu a Israel não apenas relações diplomáticas, mas todas as coisas que Israel queria, desde comércio, normalização, etc. Em troca da criação de um Estado palestino com sua capital em Jerusalém Oriental, todas essas coisas eram política americana até esta última redação que o senhor Trump escolheu usar, afirmando que ele quer fazer coisas melhores, quando na verdade isso vai transformar as coisas em mais conflito e mais derramamento de sangue. Posso me basear em seus longos anos de experiência? Você foi embaixador saudita na América. O que você diria à sua capital, ao seu rei, em um telegrama? Se você estivesse em Washington na noite passada nessa posição e ouvisse o que veio do pódio, como você teria explicado isso? Bem, posso dizer que estou feliz por não estar nesse assunto, porque não há como explicá-lo. Bem, do vermelho e depende do quê? O que o senhor disse, Barghouti, sobre a questão israelense muito étnica, como você mencionou o senhor. Benjy Beir é o segundo cantor mais étnico na Palestina, ele disse isso desde as últimas eleições. E agora ele merece dizer o que disse sobre o americano. Isso não é aceitável. Qual, então, é o próximo passo? Tivemos todo mundo, você sabe, desde sua capital até os países vizinhos que Trump espera que participem. Esses milhões de palestinos rejeitam isso de imediato, dizem que é ilegal. Nós ouvimos o presidente da Autoridade Palestina. O que você acha que é o próximo passo? O que você acha que vai acontecer? Eu não estou no governo, então não sei o que meu governo vai propor, mas eu esperaria que houvesse uma ação coletiva da parte não só do mundo árabe, mas também do mundo muçulmano, juntamente com os europeus e outros países que acreditam na solução de dois estados para abordar a questão e onde mais vá para as Nações Unidas. Esta é a única arena onde coisas assim podem ser discutidas, infelizmente. Com o veto americano, não posso esperar que haja muito sucesso em aprovar qualquer resolução, mas mesmo assim, isso mostrará que o mundo é contra esse plano de limpeza étnica insano que o presidente americano propôs. Você é uma pessoa realmente inteligente e entende que, às vezes, coisas são ditas e podem esconder um significado diferente. Você vê. Há alguma estratégia de negociação aqui que você vê que Trump poderia reivindicar ou que seus seguidores poderiam reivindicar? Eu não tenho ideia e não consigo ver nada além de uma parede em branco na minha frente. Da aceitação total da posição israelense pelo governo americano. Não é apenas o presidente. Também ouvimos apelos de apoio de senadores, congressistas e outros membros das esferas políticas americanas apoiando esse chamado. Então, essa é a posição infeliz de toda uma estrutura que foi construída nos últimos anos em apoio a Israel.
Como você sabe e como já dissemos, a normalização é uma grande estratégia. Um grande objetivo dos Estados Unidos, de Israel, etc. Certos países árabes sempre fizeram isso, mas a joia da coroa é o seu país, a Arábia Saudita. Você vê, alguma maneira, eu sei que você não está no governo, mas seu rei e outros disseram no passado que não haverá normalização sem um compromisso para um Estado palestino. E, de fato, que Israel deve sair de Gaza. Você acha que isso ainda se mantém? Você consegue ver a normalização acontecendo? De jeito nenhum. Esta manhã, nosso Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração rejeitando o que saiu de Washington nos últimos dias, e essa tem sido a posição da Arábia Saudita desde o início, e mesmo antes de 7 de outubro, se você se lembrar, quando o príncipe Mohammed falou com um dos canais de televisão da oposição na América, ele deixou claro naquela ocasião que o caminho para um Estado palestino claro é o que queremos ver como resultado de qualquer conversa que tivermos com os americanos. E nós não falamos com os israelenses, nós falamos com os americanos. E essa tem sido a posição mantida de forma contundente e em várias arenas, seja na cúpula islâmica em Riad, na cúpula árabe, na cúpula dos Estados do Golfo, todas as arenas internacionais que foram realizadas e as conferências em Riad enfatizaram o fato de que deve haver um Estado palestino com sua capital em Jerusalém Oriental. Príncipe Turquia, parece haver muito disso tanto nos Estados Unidos quanto, na verdade, ao redor do mundo. Sejam eles líderes oficiais eleitos ou não, ou quem quer que seja. As pessoas estão bastante assustadas com essas primeiras 2 semanas de Trump. E mesmo antes, havia muito do que as pessoas chamavam de obediência antecipatória. Medo de que ele use o poder de uma superpotência para punir qualquer um, aliados, adversários ou quem quer que seja. A Arábia Saudita teme uma retaliação da Casa Branca se você não aceitar este plano ou seu papel neste plano. Vamos ter que esperar para ver. Uma de suas primeiras declarações, se você se lembrar, ele mencionou que estava disposto a Arábia Saudita estava disposta a investir algo em torno de 500 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E ele lembrou que o primeiro país que visitou em seu primeiro mandato foi a Arábia Saudita. Então, se ele vier aqui, tenho certeza de que ele vai ouvir muito da liderança aqui sobre não apenas a falta de sabedoria do que ele está propondo, mas a total injustiça e deslealdade. Isso realmente significou, e totalmente, colocado nesta proposta de limpeza étnica, não apenas de Gaza, mas do que está acontecendo na Cisjordânia, como o senhor Barghouti disse,